Bom, gente, vamos lá. Estou muito feliz, estou muito animada para falar sobre esse tema. Eu ensino isso, né? Eu e a minha nutricionista também, a gente ensina muito sobre isso lá nos nossos programas. Mas primeiro eu quero me apresentar para vocês. Então, vou passar um slide aqui da minha apresentação. Quem é a Luana? Eu sou mentora de mulheres para o estilo de vida saudável, trabalho com isso há muitos anos. Eu sou educadora física, especialista em Pilates, sou criadora do Espaço Lady Fit, que é uma plataforma, né, específica de treino, alimentação, meditação, tudo voltado para as mulheres. Sou mãe também de 3 meninos, esposa, tenho 40 anos, fiz 40 anos esse ano, e já ajudei mais de 15 mil mulheres aí nessa jornada de mais autoestima, mais saúde, e assim, me realizei nessa profissão, que inicialmente a minha formação foi de administração. Então, assim, eu realmente hoje vivo o meu propósito. Pode passar. Eu queria mostrar aqui meus filhos. Patrick é o mais velho, tem 14 anos. O Joshua tem 12 e o Vicenzo tem 4 aninhos. Então, ele veio caçulinha aí para alegrar a nossa família. E tudo isso que eu faço por eles. Uso muito óleos essenciais aqui em casa, uso na minha rotina. E, assim, realmente transformou minha vida e a vida deles nessa quarentena, que foi quando conheci os óleos essenciais e mergulhei aí nessa jornada tão incrível. Eu sugiro que vocês façam o mesmo, gente, porque é fantástico. E aqui um pouquinho, né, da minha história. Eu era aquela famosa falsa magra e tive muitos problemas aí relacionados à alimentação, tive anorexia nervosa, sofri bulimia na adolescência, assim, já com uns 20 anos, e se prolongou na minha vida. Então, sempre em busca, né, de um corpo perfeito, daquele padrão de beleza, mas fui percebendo que saúde era a prioridade e só consegui realmente entender que saúde era você cuidar da forma correta do seu corpo, se alimentar com equilíbrio, fazer atividade física em equilíbrio também. E hoje sou aí mentora de tantas mulheres, ajudo tantas mulheres a passarem, né? Passarem não, mas a viverem esse estilo de vida saudável. Então eu falo que tem sofrimentos na vida que não são à toa, né? Então tem coisas que você pode estar passando hoje que a sua superação pode servir de exemplo para outras pessoas. Então, hoje eu faço isso com muito amor, muito carinho e realmente é minha paixão. E aí um pouquinho das minhas aulas, um resultado das minhas alunas, que acabam realmente transformando o estilo de vida. Quando eu falo em estilo de vida, gente, é algo que a gente possa levar até a gente com a velhinha, na bengalinha, sabe? Tá preocupada com a postura, tá se alimentando bem, tá buscando coisas da vida que nos tragam uma boa energia, né? Que equilibrem nossas emoções. E os óleos essenciais são mais uma ferramenta que eu encontrei, aliás, uma ferramenta assim incrível que eu encontrei para colocar aí, né? Vocês vão entender hoje o ciclo circadiano, que a gente vai falar sobre isso. Então, gente, vamos lá. Vamos começar esse nosso assunto que é tão legal. O que é essa tal cronobiologia, né? Aí tem uma frase que eu falo que é: mude seus horários, mude sua vida. Então, agora eu quero que vocês fechem os olhos e tentem lembrar dos horários do seu dia. Que horas que você acorda, que horas que você toma café, que horas que você estuda, que você faz exercício, né? Que horas que você tem toda a sua rotina. Por que eu estou falando isso? A cronobiologia é algo recente, tá? É estudado fora do Brasil há mais tempo, mas ela estuda como funciona e reage o nosso relógio biológico. Ela nos ajuda a levar uma vida mais saudável. Por quê? Porque a gente vai aprender a respeitar o ritmo do nosso corpo, o ritmo natural do nosso corpo, né? Do nosso organismo, principalmente. Então, existe um termo que se chama ritmo circadiano ou ciclo circadiano, né? E esse ciclo, o termo vem lá do carpe diem, daquela palavra carpe diem, né? Que vem do latim e que significa aproveite o seu dia, né? Então, é o ritmo do nosso corpo em 24 horas. Como
esse ritmo afeta o nosso comportamento, como esse ritmo afeta o nosso dia a dia, certo? E ele chegou ao Brasil em 1981, quando a USP inaugurou realmente um grupo de estudo só para isso, para vocês verem a tamanha influência que isso tem no nosso corpo, na nossa mente, nos nossos hormônios. E o quando é tão importante quanto. Pode passar, Marisete. Essa frase tenham em mente, gente. Então, não importa, né? Muitas vezes a gente faz uma dieta, a gente quer se exercitar, mas tenham em mente que o quando você faz é tão importante quanto o que e como você faz. Lu, explica melhor que está confuso isso. Por exemplo, o horário que você come é tão importante quanto a quantidade que você come ou o que você come. Então, se você é aquela pessoa que acorda e fala, eu não tenho fome, não vou tomar café da manhã, legal, né? Agora o jejum tá na moda, então eu faço um jejumzinho aí, beleza. Mas será que isso é bom para o seu corpo? E eu acabo almoçando tarde, lá pelas 2, 3 horas da tarde, e aí à noite eu sinto uma fome, sabe aquela fome que parece que não tem geladeira, que sobre coisa na geladeira, porque a fome é monstruosa. Então, gente, será que a gente está fazendo a nossa rotina, esses nossos rituais, que eu chamo de acordo com o ritmo natural do nosso corpo, com o que é melhor para o nosso corpo? Vocês vão entender um pouquinho disso agora. E tem muitas pessoas, gente, que acordam super bem humoradas, cedinho, né? Não conseguem ficar na cama, que são aquelas famosas matutinas. Quem aqui de vocês é uma matutina? Desperta cedo, mas também não queira te levar para sair à noite, que você não está para conversa de noite, você quer sua cama, quer descanso, quer dormir. Então, essa cronobiologia, eles dividiram em 3 tipos, né, de perfis. Um perfil matutino, que são aquelas pessoas que gostam de acordar cedo, que estão super bem dispostas cedo, de bom humor. Normalmente são pessoas ou com idade mais avançada, né, que tem esse cronótipo, ou são crianças, né, tipo bebezinhos, crianças menores, ou então os vespertinos, que são as pessoas que não funcionam de jeito nenhum pela manhã. Mas se você é uma pessoa dessas, aguarde para a gente ver se você é realmente uma vespertina ou se você só está com o seu ciclo desregulado. Então, como são essas pessoas? Elas não funcionam pela manhã, elas têm seu ápice de foco no início da noite, são aquelas pessoas que gostam de trabalhar à noite, normalmente os adolescentes, né? Aqui em casa é uma briga. Agora, nas férias, eles querem dormir 3 da manhã, 4 da manhã, né? Então, eles costumam dormir mais e ter o foco mais à noite. Então, tem até vários estudos que aí incluem as escolas, horário de aula e tudo mais. E tem as pessoas intermediárias, que é a maior parte das pessoas na idade adulta. E essas pessoas, elas se adaptam mais facilmente com esses ajustes de horário, né? Então, pensando aqui na maioria de nós estamos nesse intermediário. O que acontece? Muitas vezes no fim de semana, para vocês entenderem um pouquinho, a gente acorda mais tarde, a gente come mais tarde, come mais besteira, comida mais pesada, a gente muda a nossa rotina, né? E o que acontece? Muitas vezes, na segunda-feira, a gente sofre a consequência dessa mudança de rotina. Normalmente, na segunda, a gente fala, ai, que preguiça que eu tô, gente, não quero trabalhar, não quero treinar, a semana começa empurrada. Vocês já sentiram isso? E aí, que é um pouco dos sintomas que a gente tem quando a gente está com os efeitos do ciclo desajustado. Pode passar. E aí eu quero que vocês escrevam nos comentários aí que tipo de pessoa você é, como você se sente de manhã quando você desperta, por exemplo. E quais são as consequências, né, de ter esse relógio biológico desajustado? Ganho de peso, falta de disposição, mal-estar, dor de cabeça, doenças metabólicas. Quando é só um fim de semana, nosso corpo ainda consegue se reajustar. Mas quando é uma coisa que é constante, né, você vive naquele padrão, aí começam a vir as doenças. Falta de produtividade, algo muito comum, estresse, insônia à noite, né? Porque a gente acaba tendo
o nosso pico aí de foco mais tarde, a gente acaba, nosso corpo acaba despertando mais tarde, e aí a gente acaba não conseguindo dormir cedo. E a gente perde o ciclo natural dos hormônios, que eu já vou mostrar para vocês, certo? E, gente, tem uma pesquisa que foi feita, que a Veja divulgou em 2016. 86% das pessoas, dos brasileiros, tem algum tipo de transtorno psicoemocional mental. E as principais causas quais são? Burnout, que é aquela síndrome, né, do estresse excessivo, principalmente no trabalho, ou em situações afetivas, né? E dessas 86 pessoas, 57% têm um estado ansioso avançado e 29% têm um estresse severo. E vocês acham que a coisa melhorou de lá para cá? Só piorou, né? Porque a nossa qualidade de vida piorou. Então, o que aconteceu agora na quarentena, principalmente? Muita gente estressada, muita gente ansiosa, né? Então, foi um pico aí de pessoas procurando por tratamentos, por psicólogos, por remédios. Então, como os óleos essenciais podem agir, podem nos ajudar nesse contexto, né? Que a maior parte da população vive com alguma consequência dos hormônios desregulados, das emoções desequilibradas, né? E os óleos essenciais vão agir exatamente nisso, nas nossas emoções, trabalhando os traumas, os padrões repetitivos, no nosso físico, equilibrando os hormônios. Então, eu vou mostrar um pouquinho do ciclo para vocês e como que vocês vão entender como que os óleos vão nos ajudar a equilibrar tudo isso. Mas, gente, óleo por si só não faz milagre, né? Então, como eu mostro sempre para as minhas alunas, lá na plataforma, eu tenho muito esse foco em corpo, né? Que são os treinos, a alimentação, o dia a dia, da rotina. Mas tem também a parte que a gente trabalha a nossa mente, né? Que é trabalhar os pensamentos positivos, que é você não deixar, como a Marisete falou, se intoxicar aí com pessoas negativas, ambientes tóxicos que te façam mal, né? Ver um filme bacana, escutar uma música. Então, a gente tem diversas ferramentas para trabalhar a nossa mente também. Eu, como coach, ensino muito para as minhas alunas, né, formas de visualização. Aqui a parte do espírito. Por que eu falo espírito? O espírito é essa conexão de nós com nós mesmas, com Deus dentro de nós e com algo maior, né? Quando a gente se conecta com o divino, a gente sente gratidão, a gente entende nosso propósito. Essa conexão é muito importante. E todos esses pilares também ativam os nossos hormônios do bem, que é isso que a gente quer, né? A gente quer sentir felicidade, alegria, bem-estar e queremos controlar aqueles hormônios que não fazem bem para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso metabolismo. Pode mudar. Então, vamos lá. Eu vou explicar rapidamente aqui quais hormônios a gente vai falar. A gente tem toda uma sinfonia aí de hormônios no nosso corpo, né? Mas nós vamos falar de alguns hormônios que estão ligados a esse ciclo circadiano e que influenciam a nossa forma de viver, né? Por exemplo, a serotonina. A gente ouve muito falar da serotonina. É um hormônio do bem-estar, é um neurotransmissor, e esse neurotransmissor tem 90% da sua produção no intestino. E ele é responsável pelo nosso humor, né? Se a gente não tem essa transmissão adequada, a gente fica mal-humorado, irritado, ansioso, impaciente, sem foco, ou seja, bagunça toda a nossa vida. E a gente pode até desenvolver doenças neurológicas. Gente, o intestino hoje é considerado aí nosso terceiro cérebro, né? Como a Marisete falou, o coração, nosso segundo cérebro. E o intestino, é lá que são produzidos muitos desses hormônios, né? Então, a gente precisa ter um intestino saudável, porque existe uma ligação entre o cérebro e o intestino, que se um não está bem, o outro não vai estar bem, e vice-versa, né? Então, quando a gente está nervoso, por exemplo, a gente tem uma reunião de negócio, uma reunião importante, uma apresentação, muitas vezes acontece o quê? A gente fica com dor de barriga, né?
a gente fica ansioso, fica com dor de barriga, para vocês verem como as nossas emoções afetam o nosso corpo, principalmente o nosso intestino. Então, muitas vezes a gente está aí com o nosso intestino inflamado, sem funcionar muito bem, isso independente se a gente vá no banheiro ou não, a gente pode estar com ele, sim, super inflamado, e aí a gente não absorve os nutrientes, né? A gente não perde peso, a gente não ganha massa magra. Mas vamos voltar aqui para os hormônios. Agora vocês já sabem a importância aí do nosso intestino também. A dopamina, gente, ela também é um neurotransmissor e ela está envolvida em processos como controle motor, cognição, humor, essa questão da compensação e prazer, né? As funções endócrinas também, tem várias funções que estão ligadas à dopamina e a baixa quantidade pode levar à doença de Parkinson. Vocês veem que tem uma ligação direta aí com essa parte neurológica e também a dopamina também é produzida lá no nosso intestino. Agora vamos falar dele, tão falado nessa quarentena, o cortisol, né? As pessoas aí que vivem estresse, que têm depressão, que vivem em momentos difíceis da vida. Esse hormônio, gente, ele é liberado principalmente por influência da luz, tá? E à noite ele diminui. E ele ajuda a gente, ele é bom para a gente, ele ajuda a controlar o estresse, ele reduz as inflamações do nosso corpo e contribui para o funcionamento do nosso sistema imune. Inclusive, é ele que faz a gente despertar de manhã, a gente está alerta, né? Ele também é responsável pelo perigo e fuga, por nós estarmos alertas quando tem uma situação de perigo. Então, ele faz a gente fugir, até muito relacionado aí com a época das cavernas, quando a gente tinha que fugir dos animais, tinha uma situação de perigo, era ele que fazia com que a gente pudesse, né, se salvar. Mas hoje em dia, o que acontece? A situação mudou. E ele é liberado em muitas situações aí de estresse no nosso dia a dia. Um pouquinho dele, ele é em equilíbrio, é maravilhoso, mas o excesso dele que é prejudicial. O excesso de cortisol, o que acontece? Podem acarretar vários problemas, gente. Diabetes, hipertensão, depressão, acúmulo de gordura abdominal. Sim, ou seja, você pode estar engordando ou sem conseguir perder aquela barriguinha, né? Que você faz dieta, treina e não consegue, por quê? Porque o estresse, o cortisol aí tá alto no seu dia a dia. Então, vamos entender um pouquinho mais. Então, gente, olha só, a má gestão do tempo, né? Escassez de atividades prazerosas, esse estresse crônico que a gente vive hoje em dia, o desrespeito ao ciclo circadiano, ou seja, ir dormir de madrugada, praticar exercícios físicos nos momentos que o corpo está se preparando para repousar também pode atrapalhar. Mamãe está na aula, tá bom? O Vicenzo aqui. No momento que o nosso corpo está se preparando para repousar, não é a hora de fazer atividade física, né? E muitas pessoas acabam sendo o único horário que ela tem para fazer atividade física e acabam atrapalhando também esse horário de repouso, né? E despertam esses níveis de estresse no organismo, sendo ele cumulativo ao longo dos anos e pode trazer até um envelhecimento precoce também. Ai, olha ele aí, o nosso ciclo, gente! Eu estou muito feliz de apresentar esse ciclo para vocês. Vou tentar me explicar aqui para vocês entenderem bem. O que é esse ciclo? Então, é o que acontece no nosso corpo em 24 horas, certo? Vamos começar aqui à meia-noite, né? Aqui de madrugada, nós deveríamos estar no nosso sono mais profundo, ou seja, entre 2 e 4 da manhã, a gente tem aí esse pico da melatonina e a gente precisa estar nesse sono profundo. O que acontece nesse sono profundo? Faxina mental, né? Eu vou explicar um pouquinho mais a fundo para vocês. Fecha a porta, Vi, por favor. Vou explicar mais a fundo para vocês. Mas a ideia é que nós estejamos naquele sono de príncipe e princesa, sabe? Aí, às 4 da manhã, começa a diminuição dessa temperatura corporal, né? Às 6 da manhã, já termina esse ciclo da melatonina. Então, seria a hora da gente estar
começando aí a despertar com o nascer do sol. 7h30 da manhã ocorre o aumento dos movimentos peristálticos do nosso intestino, então o corpo começa a funcionar. Às 8 é o pico da produção de cortisol, que vai despertar a gente, né? Então, se a gente perde esse pico, a gente acorda cansada. Muitas vezes, quando a gente dorme mais, quem está acostumado a dormir cedo, sente isso. Dormiu mais e estou tão cansada. Por que isso está acontecendo, né? Às 9 da manhã, o auge da endorfina e dopamina, que são esses hormônios aí que vão nos ajudar a ter essa sensação de prazer, né? Sentir que o dia vai ser maravilhoso. Às 10 horas, gente, é o pico da capacidade e do foco mental. Legal, Lu, mas e aí os olhos? Já vou explicar para vocês. Meio-dia, entre meio-dia e meio-dia e meio, já seria o horário da gente almoçar. Eu falo, gente, que cedo, né? O pessoal lá da roça, do interior, que come cedo. Não, mas hoje em dia, assim, já virou reloginho. A fome vem meio-dia e meio em ponto. 2h30 da tarde, entre 2h30, 3h30, 4 horas por aí, é um horário que a gente que deveria cair nossa produtividade, né? Então, é um horário que o corpo entra num modo digestão, descanso ali, para no final da tarde melhorar esse funcionamento cardiovascular e a gente voltar a se animar. E aí, às 19 horas, um aumento dessa temperatura corporal novamente. Então, se você tem reunião, tem as aulas aqui no YouTube, né? A gente está fazendo janta e tal. O ideal é a gente jantar cedo, eu já vou detalhar isso para vocês. E às 21 horas é o início dessa produção de melatonina. Então, gente, às 10 da noite deveríamos estar na cama. E quantos de nós aqui, 10 da noite, estamos na cama, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Muitas vezes, 10 da noite, a gente está só terminando o nosso trabalho, ou chegando em casa, ou jantando, enfim. Então, agora eu vou passar para o próximo slide para vocês entenderem bem essa questão do nosso ritual. Como deve ser e como os olhos podem nos ajudar nesse nosso dia a dia, né? A potencializar tudo isso e fazer com que a gente consiga entrar nesse ritmo. Tem um desafio que eu faço, que é do milagre da manhã. A mulherada sofre nos primeiros dias, mas depois vai que vai. Por quê? Porque o nosso corpo se ajusta. Então, se você está vivendo um momento que você não consegue acordar cedo, está tudo bagunçado, você não tem produtividade, você se sente cansada, né? O que acontece? Mude isso. Tente mudar. Eu falo que existem estratégias, a gente não precisa sofrer. Não precisa no primeiro dia acordar às 5 da manhã, né? Então, você pode colocar ali o despertador um dia para as 8, no outro dia para 7h30, no outro dia você põe já ali às 6h45, né? Acordando umas 6 e pouquinho já é excelente. Então, olha só, por que acordar entre 6 e 7 horas? Porque vai caindo a nossa melatonina, que é um hormônio que eu não falei, mas é o hormônio do sono, né? Que vai induzir a gente para esse sono profundo. Então, ele já vai diminuindo e vai aumentando o cortisol, ou seja, hora de despertar. E isso tem muita influência da luz do sol também. E para você despertar com mais disposição, o que não acontece com muita gente, tem gente que acorda mal-humorada, cansada, né? Demora para funcionar, não gosta nem de tomar café da manhã, fica ali na cama ainda no celular. Então, para despertar com mais disposição, a gente pode usar o lemon. Eu amo tomar o shot com lemon e com on guard de manhã. Gente, esse lemon é tão incrível, tão incrível. Alguns estudos demonstram que o óleo de limão, ele também age na ansiedade, na depressão, ele regula a serotonina e a dopamina, ou seja, é o que a gente precisa ali de manhã, né? Melhorar os nossos hormônios do bem. E ele também traz clareza mental, melhora o humor. Os cítricos normalmente têm essa tendência de melhorar o nosso humor, né? E é muito útil para quem sofre também de déficit de atenção, né? E ele ajuda a fazer um detox profundo. Então, ou ingerindo, ou inalando, ou no seu difusor, você pode usar esbanjado o seu lemon aí de manhã. Eu gosto muito do guard, porque ele vai trabalhar onde, gente? No nosso intestino. Então, ele ajuda na imunidade,
né? Ele ajuda nessa produção boa aí dos hormônios do bem, da serotonina e da dopamina, certo? Aí, às 7h30 da manhã, começam os movimentos peristálticos, ou seja, a gente vai começar a sentir fome, né? E aí vem um bom café da manhã. Lembra aquela história do café da manhã de rainha e o jantar mais leve? É isso, gente. A gente fugiu muito, né? Vieram muitos mitos aí dentro dessa história de emagrecimento, de jejum, de muitas coisas. Eu sou adepta sempre do que eu possa fazer para o resto da minha vida, do que funcione para mim para sempre. Assim, se você é uma pessoa que está acostumada ou tem algum problema específico, tem um acompanhamento com um nutricionista, ok, né? Até uma conversa que a gente tem muito com a nossa Nutri. Mas se não, tente escutar seu corpo. O que você está sentindo, né? Será que isso está te fazendo bem? E nesse horário é importante a gente ter um café da manhã rico em proteínas também. Muitas pessoas acabam comendo muito pão, né? Subindo muito a nossa glicemia. A gente precisa fazer uma refeição mais proteica, porque isso vai estimular a dopamina também. E aí, gente, eu gosto muito de usar o Zengest. O Zengest é maravilhoso antes das refeições. Para quem tem refluxo, para quem tem problemas gástricos, para quem tem gastrite, ele sarou minha gastrite, e até para quem tem problema de intestino. Eu tenho síndrome do intestino irritável, então eu uso sempre, tá? E o Zendocrine vai ajudar nessa questão metabólica também. Olha só que legal, gente. Olha quanta informação a gente tem aqui. Então, vocês podem fazer o uso desses óleos, vocês vão estar estimulando aí o organismo de vocês a já trabalhar bem e produzir esses hormônios pela manhã, certo? Aí às 8 horas é o pico do nosso cortisol. O que fazer? Usar o peppermint. Claro, gente, como viver sem o peppermint? Inalando, eu gosto de colocar no suco verde também. Muitas vezes quando eu vou treinar, eu tomo, espero um pouquinho e já vou fazer meu treino. Isso ajuda bastante a gente a ter energia, né, disposição. Tem vários estudos. Deixa eu fechar aqui a porta, peraí. Desculpa, gente, criançada aqui, né? Vocês sabem como é a vida de home office. Então, o peppermint, existem vários atletas que usam, vários clubes de futebol. E o que acontece? Já foi provado, né, cientificamente, que ele ajuda na performance. Então, é super bacana, principalmente naqueles dias que a gente está desanimada, não quer treinar. Então, vamos lá. Tentar fazer uma atividade física de manhã, a gente pode usar o peppermint. 9 horas é o auge da nossa endorfina, né? Então, aqui a gente pode usar o Lang Lang, que é um óleo que eu amo. Ele estimula também a produção de serotonina, ele melhora a nossa criatividade, né? E ele tem diversos benefícios emocionais. Então, vamos para isso aqui, gente, foi só de manhã, hein? Olha tudo que vocês estão perdendo de acordar tarde. Então, vamos embora programar o relógio hoje. Às 10 horas é o pico do nosso foco mental. E o que eu gosto muito de usar para trazer foco, concentração, é o frankincense e o rosemary, que é o óleo do estudante, né? Mas o balance também é um óleo incrível para aquelas pessoas ansiosas, para aquelas pessoas que não têm foco, que não têm concentração, né? Que precisam realmente equilibrar o cortisol. Então, o balance, ele é um blend de óleos que contém olíbano, camomila azul, abeto, que era usado pelos índios americanos por motivos espirituais e de saúde. E hoje em dia ele é muito usado para trazer essa harmonia para mente e corpo. E eles, em conjunto, gente, ajudam a reduzir os sentimentos de inquietação, equilibram as emoções e trata a ansiedade. Ou seja, ele vai nos ajudar no gerenciamento diário do cortisol. Inclusive, ele é um dos óleos do nosso kit, né? O frankincense também, o balance. E ele vai ajudar nesse equilíbrio aí das nossas emoções, do cortisol durante o dia. Na hora do almoço, vale a gente também usar o Zengest para a gente ficar bem, né? Lembrar de não fazer aquele almoço muito pesado,
de focar ali na sua alimentação, deixar os eletrônicos de lado, para a gente ver, para a gente ter a consciência do que a gente está comendo, o que a gente está ingerindo. Lembrando aí, né, de uma boa alimentação, muita fibra, proteínas magras, grãos. Eu vou ainda trazer a nutricionista para falar sobre isso para vocês, tá? Às 14h30, por aí, gente, a gente tem uma queda de energia. Então, se você pode, né, nem todo mundo tem essa possibilidade, fazer um cochilinho, a famosa siesta, né? Fazer um cochilinho de 15 a 20 minutos. Lá na Espanha, o pessoal fecha tudo, gente, não tem comércio nenhum aberto. Tudo fecha e o pessoal vai fazer a siesta. Só volta no fim da tarde. E se você não pode, não tem esse luxo, né, diríamos assim, de tirar um cochilo, a gente pode utilizar estratégias estimulantes. Eu gosto muito dos chás. Normalmente eu pingo uma gotinha de peppermint no meu chá ou uma gotinha de lemon também, né, para dar um up, para a gente poder continuar os trabalhos aí, porque a gente sabe que a gente não tem a tarde livre, né, para descansar. Mas nesse momento, até umas 4h30, a gente fica com essa queda de energia, né? E aí, umas 4 horas, também é importante a gente fazer um lanche saudável. Tudo isso vai equilibrar a glicemia do nosso corpo, né? Vai dar energia para o nosso corpo seguir em frente. E o nosso cérebro já volta a ficar ativo às 4h30 da tarde, mais ou menos. Então, eu coloquei algumas sugestões aqui de óleos, né, que vocês podem usar, que é o patchouli, que é um óleo incrível também para equilibrar as nossas emoções, né? Um óleo que vai ajudar também na produção da serotonina. Ele é fantástico, gente. Ele também traz clareza mental, traz foco, né? Então vocês podem abusar desses óleos, como o vetiver, que traz muita presença, é raiz, né? Então ele faz com que você esteja presente, esteja focada. Muitas vezes a gente tem apresentações, reuniões importantes, então são óleos incríveis que a gente também pode usar com o lemon, né? Usem eles com lemon no seu difusor, que vocês vão ver que ajuda bastante. Às 17 horas é a hora que começa a melhorar a nossa função cardiovascular de novo. Então, se você é aquela pessoa que, né, não deu tempo, se sai cedo de casa, não conseguiu fazer uma atividade física, sai, vai fazer uma caminhada, né? Vai ao ar livre, principalmente, vai dar uma corridinha, vai para academia, enfim, o que você tiver possibilidade de fazer, de esporte, de treino, que seja um pilates. Então, é importante aí a gente liberar a endorfina nesse momento e melhorar também a produção de dopamina. Pode passar. Legal, gente. Estamos chegando aqui à noite, né? No nosso horário noturno. Veja bem aí, coloquem aqui, confessem para a gente se vocês estão fazendo certo. Jantar. Não pode ser um jantar tarde, gente. Tem que ser entre 18 e 19 horas, sim, estourando 19h30. Por quê? Porque às 20 horas a gente já vai ter um aumento do GH. E se a gente está com a glicemia muito alta, atrapalha essa liberação. Ou seja, se a gente come muito carboidrato, principalmente carboidrato simples, macarrão, arroz, comida pesada, vai atrapalhar essa liberação. E o que é o GH? O GH é o hormônio do crescimento, ele trabalha nessa renovação celular, né, na recuperação da musculatura. Quem treina e quer ganhar massa magra, é bem importante aquele sono, né, profundo, e à noite já começar a tranquilizar, porque é onde esse hormônio vai começar a agir para essa recuperação muscular e recuperação do nosso corpo todo, certo? Então, ó, esse jantar, gente, o ideal é que seja cedo, né? E que você já esteja, até faça uma ceia um pouquinho mais tarde. Por quê? Para a gente promover aí todos os benefícios, e a gente pode usar também, o que eu gosto muito de usar, eu uso na cápsula, inclusive, o frankincense e a copaíba, que eles também trabalham nessa regeneração celular, né, e no equilíbrio, nessa homeostase do nosso corpo, trabalhando também na parte inflamatória, que é o que a copaíba faz, né. E aí, sugestão, vocês podem fazer uma massagem relaxante com o Deep Blue, que é maravilhoso, se você de repente fez atividade física,
ou se você está com dor no corpo, para você realmente já ir preparando o corpo para o sono. Né? Muitas vezes a gente chega acelerado em casa e já quer conseguir dormir e ter um sono de qualidade. E a gente acaba não conseguindo, aí a gente não rende no dia seguinte. 21 horas, gente, é a hora que começa a produção da melatonina. Então a gente sente que já quer, né, se afundar no sofá, ver uma coisa mais relaxante. O ideal é que a partir desse momento a gente já desligue as telas da nossa vida, os celulares, computador, televisão, principalmente jornal, gente, principalmente neste momento. E tome um banho relaxante, coloque uma música, né? Eu amo usar o lavanda, o patchouli também, adoro usar ele para dormir e para esses banhos relaxantes. E aí, às 22 horas, hora de dormir, nada como uma lavanda do nosso quarto, no nosso travesseiro, no nosso difusor, no pezinho das crianças, né? A lavanda, gente, ele é tão fantástico, que ele resolve muita coisa, né? Eu vou falar algumas delas aqui mais voltadas porque a gente está falando, mas assim, não tem como você não ter um lavanda na sua casa. Ele é um poderoso ansiolítico, ele é anestésico, ele é sedativo, ele é antioxidante, inclusive ele é maravilhoso para a pele também, junto com o patchouli. Eu, à noite, eu tenho um blendzinho que eu faço para a pele, e eu passo aqui e já vou, né, sentindo aquele aroma para dormir bem relaxada. E aí tem um dado aqui que mais de 10% da população mundial faz uso de ansiolítico, gente. E remédios controlados que podem causar efeitos laterais, como sonolência, descoordenação psicomotora, dependência química e até risco de morte, como são muitos desses remédios para insônia, por exemplo, para depressão e para insônia. E um estudo recente realizado no Hospital de Surrey, em Auckland, no Reino Unido, demonstrou que a lavanda é tão benéfica quanto remédios controlados para pacientes com diagnósticos de depressão e ansiedade. Ou seja, se é bom para eles, vai ser maravilhoso para nós, né? Então, se você, mesmo assim, você não sofre de insônia, você não tem depressão, use a lavanda para você ver que maravilhoso que vai ser o seu sono. Simplesmente porque vai ajudar aí a melatonina, né? Vai ajudar essa indução do nosso sono profundo. E esse sono profundo, gente, é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque é nessa hora que o nosso cérebro faz uma faxina, né? Então, ele tira aí todos esses radicais livres que nos envelhecem. Por isso que se a gente não dorme bem, no dia seguinte a gente está um caco, né? Porque ele restabelece todo o nosso corpo, reequilibra os hormônios, todo esse equilíbrio metabólico. Então, existem várias pesquisas que mostram pessoas que dormem muito tarde, pessoas que não dormem bem, têm a tendência de desenvolver obesidade, né? De não conseguir perder peso, de não conseguir ter saúde em geral, né? Então, olha só, apenas arrumando aí a sua rotina, organizando sua rotina, escrevam no papelzinho. Eu amo os planners, as cadernetas, porque a gente faz um planejamento que fica mais difícil da gente se desorganizar no dia seguinte, né? E já é uma forma da gente orientar, da gente programar a nossa mente para fazer aquilo. Então, falar assim, não, o horário de almoço é esse. Não importa o que eu esteja fazendo, eu vou almoçar nesse momento, eu vou parar e vou comer uma coisa saudável, já se programe, leve uma marmita, se você não vai conseguir comer, né, parar para comer em algum lugar. Então, essa programação já nos ajuda muito, certo? E aí vem os óleos essenciais e vão nos ajudar mais ainda em toda essa questão de estimular o nosso corpo da forma correta, para controlar esses hormônios e para elevar hormônios que a gente quer aí durante o nosso dia, que são os hormônios do bem, certo? E assim, só com isso, vocês já vão conseguir melhorar a saúde, melhorar bem-estar, melhorar o peso, né? Desinflamar o corpo. Então, olha só, os óleos são tão incríveis, né? Que eles vão ajudar a gente em toda essa rotina, em todos esses rituais, como equilíbrio hormonal, equilíbrio das emoções, pensamentos positivos. Tem muitos que agem, principalmente o Lemon, ele age nessa questão dos pensamentos negativos de repetição,
né? A boa alimentação, a atividade física e o sono. É isso, gente. Aí eu gostaria de convidar vocês a me seguir lá no meu Instagram. Eu posto vários videozinhos, vários conteúdos sobre os olhos também, uso na minha rotina, mostro muito nos meus stories e falo sempre de saúde e bem-estar, que é o nosso tema aqui, né, Marisete? Gente, o Miraçu falou que ele está no fuso horário do Japão. Eu estou achando que eu também nasci no país errado. Então, errado, gente. Vocês Como estão. no fuso horário Vocês errado? estão. Vamos ajustar isso, né? Eu preciso ajustar, porque esse negócio de acordar cedo nunca foi a minha praia. Eu, quando for para os Estados Unidos, eu estou no auge, porque lá são 3 horas de diferença, né? Nossa, para mim é maravilhoso ficar lá. Você Eu acho que eu vou acorda mudar. cedinho. Lá eu aqui sem chance, não consigo. Gente do céu, o que você. Me conta aí, vocês são vespertina. Eu sou vespertina total. Eu de noite cedo, meu cérebro não funciona, ele fica meio lento. Eu vou demorando. Mas uma coisa que você falou é certa. Teve uma época, né, que eu comecei a fazer umas lives com uma pessoa que ela faz live igual você, né? Porque a Luana, gente, é incrível. Às 7 horas da manhã, ela está toda fazendo live. E eu comecei a fazer umas lives durante uma semana. Eu me programei para fazer a live 7 horas da manhã. Você sabe que eu fiquei muito mais produtiva. É incrível. Hoje mesmo a gente estava conversando isso com a Alci, né? Que eu tenho acordado tarde e tenho acordado cansada. Então, o que a gente precisa, na realidade, é ajustar o sono. É começar a acordar cedo e dormir mais cedo. A gente tem dormido realmente muito tarde, né? E se Isso. programar, né? Quando a gente se programa, às vezes com os olhos, a gente já vai criando ali um ambiente para conseguir dormir mais cedo. Isso, e o sono, gente, atrapalha em tudo. Então, essa semana eu conversei com uma menina que ela trabalha, né, com mães, com bebezinhos, ensinando a eles as rotinas, a dormirem, porque a gente fica imaginando que rotina é algo ruim. Não, rotina é necessário. A gente precisa de algumas rotinas, e a criança precisa de rotina, e o sono é uma delas, né? E me chamou muita atenção por causa do meu netinho, né? Porque quando nasce uma criança, ela domina a casa, né? Todo mundo dorme no horário que ela deixa. Então a gente passou É assim mesmo. a gente ficou uma semana aqui em casa, né? A minha filha estava aqui em casa e ele que determinava o horário que a família ia dormir, né? Do contrário, sem chance. Então, isso realmente é importante. E o legal é que os olhos podem ajudar a gente nesse ponto, né? Então, o que eu falo sempre dos óleos essenciais, eles não invalidam nenhum tipo de prática, muito pelo contrário, eles se adequam a todas as práticas para funcionar da maneira certa. Então, e esse despertar de consciência que a gente tem tido com os eventos, com essas reuniões que a gente tem feito, tem sido muito bom, né? Porque quantas vezes a gente não consegue determinadas coisas porque a gente fica errando sempre nas mesmas coisas por ignorância, por não saber. Então, assim, uma coisa boa tem, né? Ninguém vai poder dizer que não sabia, gente, hoje. Ruim, né? Que a gente está errado, né? Eu acho que é legal. Que não sabia, ó. Verdade. É legal que a gente comece a criar consciência do nosso corpo, a perceber como você está e aí relacionar. Nossa, será que eu estou assim por causa disso? Vou testar. Então amanhã eu vou acordar mais cedo. Talvez no primeiro dia seja difícil, mas no segundo, no terceiro, você já sinta a diferença, né? Do seu corpo se ajustando ali, se sentindo muito melhor. Então, vale o teste, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, nos mandem, que a gente já responde. Deixa eu ver aqui. Despertar de consciência, isso aí. Ai, que Legal. bom que vocês gostaram, gente. A Suzana está querendo saber qual o óleo que ajuda a falar em público. Lavanda, Suzana. Lavanda é o óleo da comunicação. Passa aqui assim, ó. Só que tem um detalhe, tá? Lavanda faz com que a pessoa se comunique e fale aquelas coisas que estão interiorizadas, né? Às vezes não vai sair umas coisas muito agradáveis, mas é bom, tá? A gente precisa pôr para fora aquilo que faz mal para gente. Então, lavanda é um óleo que ajuda muito nesse despertar também, né? Nessa coisa de você melhorar. Ai, eu tô adorando. Luana, minha amiga, tô perdida. Preciso organizar. Agora eu arrumei um problema para vocês, né, gente? Mas não tem problema,
Os óleos estão aí para nos salvar, para nos ajudar. Então, vamos inalar óleos, né? Tem óleos tão maravilhosos aí à nossa disposição, não é à toa. E eles vão nos ajudar, né, a fazer o nosso organismo entrar em homeostase, em equilíbrio. Isso é maravilhoso, porque vocês vão conseguindo sentir e ajustando aos poucos aí. Isso aí. Estão perguntando óleo para menopausa. Gente, a gente tem um blend na doTERRA, o meu está lá embaixo, já fica logo no banheiro, chamado Claricalme. É muito bom, tá? Você usar. A gente tem outros óleos também. O Ylang é um óleo bem feminino. Gerânio. Que ajuda. Eu acho que a próxima live vai ser sobre os óleos para mulher. Não percam. Olha só. E os homens assistirem, porque assim, uma mulher de TPM, gente, ela não é divina. Mulher nem ela se aguenta. Então a gente precisa arrumar, né, essa questão na cabeça da gente aprender, né? Para você sugerir, vai lá, querida, né? Use esse óleo. Eu conheço alguns homens que no pedido programado, né, no LRP, nunca pode faltar o Claricalme. Realmente não deixa a mulher de jeito nenhum faltar, né? Porque é muito maravilhoso. O Miraçu brincando, né? Avisar o marido que vai usar lavanda. Porque deixa eu explicar isso, gente, para vocês entenderem. Lavanda é o óleo da comunicação. Então, o que acontece? Quando uma pessoa começa a usar lavanda, às vezes era aquela pessoa que não falava, que ficava interiorizado, que não dizia o que sentia, tal. Quando começa a vir tudo para fora. Só que tem um detalhe, isso melhora muito, porque tudo fica feio antes de ficar bonito. Então, a pessoa, para melhorar, ela precisa pôr para fora aquilo que faz mal para ela. Então, o lavanda vai ajudar muito, é o óleo da comunicação. Gente,